A paz do Senhor Jesus a todos os nossos amigos telespectadores, a nossos amigos internautas, estão ligadinhos na programação Descobrindo os Enigmas da Bíblia. Uma série de programas onde estamos aqui para responder às perguntas de nossos amigos internautas que estão enviando aí através do Facebook, do Twitter. E nós, na medida do possível, estaremos aqui então respondendo as perguntas de nossos amigos e tentando esclarecer algumas dúvidas em relação à Bíblia. Eu recebi alguns e-mails aqui que nos fazem uma pergunta sobre a guerra da Armagedon de Apocalipse 16 e verso 16. Eles perguntam então como que será esta guerra, se essa guerra é literal, é uma figura de linguagem, porque já foi feito filmes e sempre se fala sobre o Armagedon como algo assustador, algo tenebroso. Então, eles estão realmente preocupados se é uma figura de linguagem ou é uma guerra literal. Pois bem, para quem já é familiarizado com a Bíblia Sagrada, sabe que o Apocalipse ele tem muitas figuras de linguagem, mas ele também tem muitas passagens literais. Por exemplo, esta da guerra da Armagedon é literal porque nesse lugar Armagedon, porque Armagedon, a palavra Armagedon vem do hebraico, que quer dizer monte de Megido, que é uma planície de Israel que fica em Samaria, na região da Palestina. Então, nesse lugar já houve muitos confrontos no passado, muitas guerras sangrentas. É um lugar muito, podemos dizer assim, um cemitério antigo, porque ali morreram muitas pessoas. Esse vale no passado foi considerado um lugar sangrento. Milhares de soldados tombaram neste local. Esse local já no sentido profético, ele traz um significado amedrontador, porque Armagedon significa derrubar, matar, cortar, decepar, lugar de mortandade. Então esse lugar de matança é chamado também de lagar, em Apocalipse capítulo 14, versículo 20. Então, deixar claro que Armagedon é um lugar literal, é uma planície de Israel, que aconteceu muitas guerras no passado e que vai acontecer ainda essa chamada Guerra da Armagedon, que vai ser no finalzinho da grande tribulação, aonde Jesus Cristo vai dar livramento a Israel nesse período. Na verdade, como nós lemos, o próprio Jesus vai reunir as pessoas para essa grande guerra. O próprio Jesus disse: eu reunirei o meu povo para esse grande combate. Então, segundo as profecias, nesse lugar o Senhor entrará em juízo com toda a carne, e os ímpios ele vai entregar as espadas, os ímpios serão mortos. Conforme está lá em Jeremias, capítulo 25, verso 31 a 38, também Joel, capítulo 3, verso 1 a 16, e também Sofonias, no capítulo 3, versículo de número 8. Bom, veja que o que a Bíblia diz em Zacarias 14, verso 2 a 5. Nós vamos começar a estudar agora. Eu vou lendo alguns versículos da Bíblia, tentando esclarecer. Nós vamos aqui fazer um estudo, podemos dizer assim, mais aprofundado nessa questão de Armagedon e saber quem são os países que, na verdade, vão guerrear, tentar descobrir mais ou menos quem são os países que vão guerrear nesta guerra final e como que será mais ou menos essa guerra. Por isso nós vamos buscar alguns textos da Bíblia, procurar algumas coisas na história que se passou historicamente falando, para nós chegar a uma conclusão como será então esta guerra. Então, em Zacarias no capítulo 14, verso 2 a 5, diz assim: eu juntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém. Então o Senhor sairá e pelejará contra essas nações. O que Jesus está querendo dizer é que no finalzinho da grande tribulação, ele vai vir e vai destruir essas nações que estiverem guerreando por Israel, quando Israel não tiver mais por onde escapar. Mas você vai conseguir entender no decorrer destes assuntos que eu vou abordando. Muito bem. Quando será então iniciada esta grande guerra?
Bom, essa grande guerra, então, vai ser na segunda metade da grande tribulação. Nós sabemos que a grande tribulação será de 7 anos, então será na segunda parte, ou seja, os últimos 3 anos e meio. Provavelmente já no finalzinho da grande tribulação. Será uma guerra curta, de curta duração, mas é bom nós entendermos que na grande tribulação, na segunda parte, haverá uma série de guerras. Guerras que muitos países vão estar envolvidos um país contra o outro, mas não será ainda a guerra de Armagedon. Não será ainda a guerra de Armagedon. Mas no final será então o desfecho total. Talvez acontecerá, quem sabe, a terceira grande guerra mundial. Porque os judeus, eles não suportariam uma guerra tão prolongada. E haja vista que o poder bélico dos adversários que nos dias atuais são muito fortes. Então Israel não ia... A população de Israel hoje, que é praticamente 7 milhões de habitantes, não ia suportar uma guerra tão longa. Então será uma guerra curta e decisiva, chamada Terceira Grande Guerra, ou a Guerra de Armagedon, que provavelmente será mais ou menos como a Terceira Guerra Mundial. Bom, o anticristo, ele juntamente com 10 nações a seu favor, vão guerrear contra outras nações. Mas o alvo principal é Israel. E as armas poderosas que irão usar nesse tempo serão muito pesadas. Quais os países hoje que têm bomba atômica? Atualmente já foi comprovado que os Estados Unidos têm bomba atômica, a Rússia, a França, o Reino Unido, também a China, a Índia, o Paquistão e também a Coreia do Norte. Já foi comprovado que tem. É claro que muitos outros países poderão ter também, que ainda nós desconhecemos. Mas, então, eles provavelmente estão num sigilo absoluto, mas provavelmente, quem sabe, quando acontecer essa grande guerra, eles vão se revelar e nós vamos descobrir, ou as pessoas que viverem nesse tempo vão descobrir o poder bélico que outras nações têm. E, por exemplo, quem sabe até o Irã poderá estar também envolvida ou com um poder muito grande que nós não imaginamos. Pois bem, essa guerra então ela será realizada nessa planície de Esdrelon, e vai ser centralizada na terra de Israel. Porém, com desdobramento dos combates que vai acontecer em boa parte do mundo, conforme diz Jeremias no capítulo 25, verso 31, que diz que vai chegar como um estrondo até a extremidade da terra de Israel, porque o Senhor tem contenda com as nações, e Ele vai entrar em juízo com toda a carne, e os ímpios entrarão em guerra, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, os exércitos de todas as nações aliadas ao anticristo, então, entrarão em confronto contra Israel, conforme eu falei nos programas anteriores. São 10 nações que estarão aliadas ao anticristo nessa grande guerra, conforme relata também o profeta Daniel, no capítulo 2, sobre aquela estátua que tinha cabeça de ouro, peito de prata, coxa de bronze, pernas de ferro e partes de barro, e 2 pés com, no caso, 5 dedos cada um, 10 dedos, que representa então 10 nações futuras, porque toda a estátua representava nações, e foi até os romanos, 4 nações. Ficou faltando então os 10 dedos, que serão mais 10 nações que se aliarão ao anticristo. É o mesmo que também está no capítulo 7 de Daniel, versículo 4, onde fala sobre aquela besta terrível que tem também 10 chifres. Os 10 chifres também simbolizam também os 10 reinos. Então, elas vão se unir ao anticristo. Então o anticristo com certeza colocará em guerra todo o seu poder de fogo, todo o armamento sofisticado que poderá ter naquela ocasião, bombas de última geração. Todo mundo estarão numa expectativa muito grande
porque o mundo inteiro vai estar envolvido nessas guerras, com certeza, mas principalmente mais a nação ali do lado europeu. Há os que rejeitam a ideia de uma guerra literal, onde tropas fiéis ao anticristo estarão realmente marchando sobre Israel. Mas eu acredito que haverá, de fato, uma grande batalha mundial envolvendo bilhões de pessoas do mundo inteiro. Será, como já falei, quem sabe a terceira grande guerra mundial. Será uma guerra de grande proporção, como jamais ocorreu na história da raça humana. Maior que a primeira grande guerra mundial de 1918, onde morreu cerca de 20 milhões de pessoas. Será maior que a segunda grande guerra mundial, que aconteceu no ano de 1939, também que morreu milhares de pessoas. Mas a Bíblia diz em Apocalipse 6 e 8, a Bíblia diz assim, vamos ler Apocalipse 6 e 8, diz assim: E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, ou seja, com guerra, e com fome, com peste, e com as feras da terra. Muito bem, a Bíblia está dizendo então que vai morrer a quarta parte da população da terra, a população do mundo. Você imagine hoje o mundo existe cerca de 7 bilhões de pessoas. Então a quarta parte dá equivalente a quase 2 bilhões de pessoas. Então esta guerra, de fato, vai ser uma guerra muito grande, vai ficar na história da raça humana. Mas para os crentes fiéis, para você que é fiel a Deus, nós não devemos ficar preocupados como será essa guerra. Devemos, de fato, orar para que Deus salve mais almas e não enfrente esse terrível dia da grande tribulação, que a Bíblia chama de o dia terrível do Senhor. Então, porque Deus ele tem prometido, há uma grande promessa que Deus vai nos livrar. Deus vai nos livrar da grande tribulação. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse 3 e 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Então Deus ele nos prometeu guardar. Aquele que é fiel a Deus, que serve dele fielmente, Deus vai guardar e livrar desse grande e terrível dia. Em 1 Tessalonicenses 1, verso 9 a 10, Paulo também deixa uma grande promessa. Ele diz assim: vos converteste dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo, em verdadeiro Deus, e esperando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura ou da ira futura. Então há uma grande promessa de Deus nos livrar dessa grande ira, porque a Bíblia diz que é o dia da vingança do nosso Deus. Além do anticristo estar em guerra contra a nação de Israel, o próprio Deus vai estar também enviando pragas, catástrofes, todo tipo de coisas que nós imaginamos que vai atingir o homem na terra. Será o dia da ira do nosso Deus. Mas a Bíblia também diz lá em Malaquias capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz assim, Malaquias 4, 1 diz assim, versículo 4, versículo 1, a Bíblia diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os aprazará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará raiz e nem ramo. Versículo 2, mas para vós que temeis o nome do Senhor nascerá o sol da justiça, e cura terá nas suas asas, sartalei como bezerro da estrebaria. Então há uma grande promessa de Deus nos dar um grande livramento, porque Ele nos chamou para nós ser seus representantes na terra. Nós somos como menina dos olhos de Deus. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Portanto, Deus não vai permitir que a sua igreja enfrente essa grande tribulação. A grande tribulação foi projetada para os ímpios rebeldes, aqueles que viraram as costas para Deus, hoje no tempo da graça, e não querem saber de Jesus. Bom, prosseguindo então, para nós entender essas nações, segundo a Bíblia então, o anticristo fará um pacto com Israel por 7 anos,
conforme está lá em Daniel, no capítulo 9, verso 27. Israel, quando virem, então, o anticristo, eles vão ver nele o seu protetor. E eles vão, então, proclamar a paz. Eles vão imaginar que vão encontrar paz. Porque Daniel fala no capítulo 9, verso 27, que ele vai fazer um acordo de paz por 7 anos. Só que quando terminar os primeiros 3 anos e meio, Israel vai descobrir que ele é um impostor. E aí vão se revoltar contra ele. É aonde que então ele vai unir as 10 nações e vão começar então a planejar uma grande guerra para exterminar a nação de Israel da face da terra. E muitas nações que apoiarão Israel entrarão em conflito, por isso que vai acontecer essa grande guerra. Então a Bíblia nos diz que Israel vai ver no anticristo um homem protetor e vão imaginar que tem paz. E quando eles vão então dizer, nós temos paz, paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Lá em Deuteronômio, no capítulo 28, verso 67, diz assim, diz-nos a palavra, que eles dizem assim, quando chega amanhã, eles dizem assim, ai de que me dera se fosse a noite. E chega a noite, eles dizem, ai de que me dera se fosse dia. E eles viverão atormentados durante os últimos 3 anos da grande tribulação. Lá em Apocalipse, capítulo 16, verso 14, diz que os reis da terra irão pelejar no grande dia do Senhor. E esses reis iriam se reunir naquele lugar conhecido como Armagedon, que está em foco em nosso estudo hoje. Lá no livro de Zacarias, também a Bíblia diz assim, Zacarias 12 e versículo, um livro antes de Malaquias, Zacarias 12, versículo 1 a 10, a Bíblia nos fala que Jerusalém seria o ponto central de uma imensa guerra, e muitas nações iriam se reunir para pelejar contra Israel. Observe que no capítulo 6 de Apocalipse, a partir do versículo 1, nos mostra um homem montado no cavalo branco. Há muitas pessoas que dizem que esse do cavalo branco ali é Jesus. Mas os irmãos, lendo todo o contexto, vão perceber que esse não é Jesus, e sim o anticristo. E a nação de Israel vai olhar para ele, então, e vai ver nele o seu protetor. Israel está acreditando que as suas alianças com o anticristo estão sendo cumpridas. E eles receberam paz com o seu tratado e já não tem mais temor contra os seus inimigos. Mas esta aliança com o povo de Israel, como eu já falei, ela vai ser violada no meio da semana. Daniel fala sobre uma semana. A semana que Daniel fala são semanas de anos, ou seja, um dia é equivalente a um ano na profecia das 70 semanas de Daniel, que é um estudo que eu já falei sobre as 70 semanas de Daniel em um programa anterior. Então, vai ser quebrado na metade da semana, ou seja, nos primeiros 3 anos e meio. Então, o anticristo vai exigir a adoração de Israel. E o povo de Israel, então, irá negar a adoração. Porque vão descobrir que foram enganados, que ele é um impostor, ele é um falso. Que essa paz que ele trouxe não é verdadeira, é uma paz falsa. Então, a Bíblia diz que Israel vai ser invadida pela nação do sul e do norte. O anticristo, ele vai já fazer uma amizade, um vínculo de amizade com a nação do sul e do norte, para entrar num acordo, para trazer mais nações, para formar então uma grande guerra. E a Bíblia diz então que eles vão ser atacados pela nação do sul e do norte. E para isso eu quero focalizar a sua atenção agora para o livro de Daniel, no capítulo 11, versículo 40. A Bíblia diz assim, e no fim do tempo, vamos ler a Bíblia para nós entender melhor. Daniel, capítulo 11, versículo 40. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele, com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e a inundarás e passará. Observe que há 3 poderes mencionados neste versículo. Primeiro é mencionado o rei do sul, e em segundo lugar o rei do norte. E em terceiro lugar é pronunciado aqui um pronome ele. Este pronome ele,
desse versículo 40 é o mesmo do versículo 36 de Daniel. No versículo 36 de Daniel está falando do pequeno chifre. E o pequeno chifre se trata do anticristo. Então esse pronome ele aqui, o anticristo. Então a nação do sul e do norte vão estar já aliada com o anticristo. E durante esse período de 7 anos da grande tribulação, o anticristo é denominado o cabeça dessas 10 nações. E é importante nós observar o tempo em que Daniel está se referindo. O tempo que Daniel está se referindo é o tempo do fim. No Velho Testamento, há várias passagens que falam dos últimos dias. E esta é uma referência dos últimos dias da grande tribulação. Desde Moisés, Deus vem avisando o que irá acontecer nos últimos dias. Lá no livro de Números, capítulo 24, versículo 14, diz assim: Agora, pois, eis que me vou ao meu povo, e vem e avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então, desde lá, dos primeiros livros da Bíblia, Deus já vinha avisando que um dia ia chegar e que a nação de Israel iria sofrer pisoteada pelos inimigos. O profeta Ezequiel, no capítulo 38, verso 16, descreve como será esta invasão. Veja o que diz Ezequiel no capítulo de número 38, versículo 16. E subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra nos últimos dias. Sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, ou seja, contra a minha nação, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante de seus olhos. Daniel está também afirmando, então, que este é o tempo do fim. No versículo 40 de Daniel, ele não mostra quem é este rei que vem do sul e do norte. Mas para nós entendermos essa passagem, nós precisamos estudar os dois poderes separadamente, as duas nações separadas. O reino do sul não é muito difícil de nós identificar, porque na grande história do povo de Israel, não é difícil entender porque só havia uma organização que vinha do sul. Se você fosse estudar esses dois, ou melhor, estudar esse reino, seria fácil você entender que seria o reino do Egito, porque você verá no capítulo 42, verso 43, que o Egito é mencionado pelo nome. Em Daniel, no capítulo 11, de versos 42 e 43, diz-nos a Bíblia assim, vamos prestar atenção para nós entender o fio da meada. Estenderá sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Mas este Egito aqui, veja que este Egito aqui ele não vem para este ataque sozinho. Porque no versículo 40, nós temos a versão dos etíopes. E para nós essas duas versões se referem às duas nações da África. No Velho Testamento, muitas das vezes, elas são mencionadas essas palavras como Cush e Put. E esta então é a nação árabe hoje. Agora nós temos que identificar o reino do norte. Lá no livro de Ezequiel 38:2, a Bíblia diz assim. Daqui, ela dá, na verdade, uma referência a Gog. Só que a palavra Gog ela pode ser um título, ou pode ser um nome, pode ser um título também. Nós vamos ver o que diz então o livro de Gênesis capítulo 10. Porque o livro de Gênesis capítulo 10, ele vai nos dar uma lista dos filhos dele, de Noé. E daí dos filhos de Noé nós vamos traçar uma linha paralela das gerações, para nós entender agora então quem é Gog e Magog. Vamos ver então lá no início da Bíblia, em Gênesis, no capítulo de número 10, versículo 2. A Bíblia diz assim, ó, os filhos de Jafé são
Os filhos de Jafé são Gomer, observe bem, são Gomer, Magog. Veja que o Magog então era filho de Jafé. Mandai, Javá, Tubal, Meseque e Tiras. Agora o versículo 3 diz assim: e os filhos de Gomer são Equenaz, Rifate e Togarma. Veja que esses aqui estão todos envolvidos nas guerras, vamos ver logo na sequência. Gomer. Bom, o filho de Jafé veio a ser então a Germânia atual, que é a Alemanha hoje. Gomer, o filho de Jafé, veio a ser a Germânia atual, a Alemanha hoje. E Togarma, que eu acabei de mencionar, o filho também de Gomer, veio a ser a Armênia, que atual hoje é a Turquia e também a parte do Irã. Bom, Jafé, logo depois, ele foi para o lado do Oriente, que pertence à Turquia hoje, e também à Rússia. Logo depois que se espalharam os 3 filhos de Noé, Jafé então foi para a região da Turquia e a Rússia. Magog então era filho de Jafé, e hoje também ele pertence à Rússia, o mesmo território aonde seu pai foi. Veja então o que diz agora Ezequiel no capítulo 38, voltando lá, 38, versículo 15 e 16. Virá, pois, do teu lugar do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos em cavalos, grande ajuntamento e exército poderoso. E subirás contra o meu povo Israel, como a nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederei que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante de seus olhos. Nós temos observado isso, e veja que a Bíblia diz que então Gog virá do extremo norte. Se nós viajar hoje para aquele lado do norte, nós primeiro vamos chegar no Líbano, depois nós vamos na Turquia. Em relação à Rússia, é o que chega à sua extremidade. E é o que está citado aqui, que chega ao extremo nessa profecia. Então a Rússia é o que está mais no extremo de Israel. Então a Rússia já podemos identificar aqui como sendo um país desses da guerra aqui, de Gog e Magog. Agora o versículo 5 diz assim, versículo 5 menciona os Pérsias e Etiópia, e os de Pute com ele, todos os escudos e capacete. No versículo 6 diz assim, menciona Gomer, no versículo 6 menciona Gomer e todas as suas tropas, e todas a casa de Togarma, e do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. O versículo 6 diz assim, e os filhos de Cão são Mizaraim, Pute e Canaã. Nós vamos identificando esses países aqui para nós depois entender o fio da meada. O versículo 7 diz assim, e os filhos de Cuxi, eles são Seba, Avilã, Sebatã, Raamã e Sabetacã. E os filhos de Ramã, Sabá e Dadã. E Cuxi gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra. Então veja bem, é bom lembrar que Nimrod aqui, ele foi o que causou a dispersão do povo. Ele construiu a Torre de Babel, para quem lembra da história, onde Deus então ele confundiu as línguas dos povos. Até então as pessoas do mundo inteiro falavam somente um idioma, mas então Deus o confundiu as línguas, ou seja, Deus deu vários tipos de línguas, dialetos, e eles começaram a falar em linguagem diferente, ninguém entendeu mais nada e acabaram então se espalhando-se pela terra, porque essa era a vontade de Deus. Então Deus não somente revelou através da palavra aqui das profecias russas, como também os aliados da Rússia durante a invasão que nós mencionamos, que são a Pérsia, que foi mencionada aqui por nome, no versículo 5, que hoje são palestinos, são países lá da Árabe, e é bom lembrar que também Iraque também é uma nação árabe.
Nós lembramos que em Daniel capítulo 11, versículo 40, não sei se você está conseguindo me acompanhar aqui o raciocínio, em Daniel 11, 40, diz que no fim do tempo o rei do sul lutará com ele. Eu falei que com o pronome ele é o anticristo. Então o rei do sul vai lutar com o anticristo. E o rei do norte se levantará contra ele, com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e a inundará e passará. Versículo 42 e 43 diz assim: e estenderá sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará, e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os egípcios os líbios e os etíopes o seguirão. Observe que nesse versículo diz que esses países são do sul. No sul fica então o Egito e a África. Gomer e Togarma, do versículo 5, ele corresponde à Turquia. E é muito provável também que seja até o próprio Irã, pois esse povo corresponde ao território desses países atuais hoje. No versículo 2 do capítulo 38 de Ezequiel, diz assim: filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, a terra de Magog, príncipe chefe de Meseque, e Tubal, e profetiza contra ele. Olha que aqui menciona 4 países. Gog, como vimos na sequência, no decorrer da leitura da Bíblia que nós fizemos, segundo os historiadores, eles correspondem então à Rússia. Gog hoje é a própria Rússia. Este país é um povo de origem bárbara, é um povo de uma raça assim violenta. Em Ezequiel, no capítulo 39, verso 2, diz que Gog e Magog são do norte. Ao olharmos o mapa Moody, nós vamos ver que Moscou está diretamente ao norte de Jerusalém. Portanto, Gog e Magog corresponde então à Rússia. Eles são junto praticamente a mesma nação, Gog e Magog. Então, segundo esta profecia, Israel vai sofrer uma invasão por parte da Rússia e seus países aliados, conforme nós vemos ali no decorrer. Mas Gog e Magog vão ser o cabeça. E na verdade, então, a Rússia vai ser o cabeça. Vocês estão me entendendo? Então, as nações vizinhas, as nações que estão aliadas a eles, vão guerrear contra Israel, que são essas nações vindo lá do norte. E sofrerá uma invasão por parte da Rússia e seus países aliados. Nós sabemos que esses sinais acontecerá no futuro, basicamente por 2 motivos. Primeiro, porque até o momento, Israel ele nunca sofreu nenhuma invasão russa, durante toda a história da raça humana. E essa profecia ela vem depois lá do livro da profecia de Ezequiel 37, que ele profetiza sobre a restauração de Israel. Então nós concluímos que então vai haver uma guerra entre 10 nações, conforme a interpretação dos 10 dedos da estátua, que eu já falei também dos 10 chifres de Daniel 7:6. Voltando lá no livro de Daniel 11:40, diz que o rei do sul vai lutar com ele. O rei do sul vai lutar com o anticristo, ou seja, junto com ele. E então provavelmente essas nações estarão envolvidas nesta guerra. Aqui eu fiz mais ou menos uma lista, eu quero trazer para você, mais ou menos uma lista dos países que poderão estar envolvidos. Eu não dou 100% de certeza. É uma interpretação teológica, buscando fundos históricos e as sequências geográficas de como esses filhos de Noé foram então se espalhando e as suas gerações até chegar mais ou menos nesses povos hoje, nesses países. Então, poderá ser que venha da parte do sul, Gog e Magog, que é a Rússia, Cush, que é do versículo 5, pode ser então a Etiópia e a África, Putin,
do versículo 6 pode ser então a Líbia, a qual ela faz fronteira com o Egito, porque na tradução da linguagem de hoje na tradução da linguagem da Bíblia, da nova linguagem bíblica, já pronuncia por nome a Líbia. E, em vez de Púrpura, já pronuncia Líbia. E em quarto lugar pode ser então a Pérsia, que menciona ali por nome. Então pode ser Iraque, que é país árabe, e é uma nação que está nas regiões ali de Israel. Em quinto, Gomer, que pertence hoje, que é a própria Alemanha hoje, e também Togarma, que corresponde à Turquia e também o Egito. Então veja bem que esses países, 10 países, estarão envolvidos nessa grande guerra. É claro que os países do sul são mais que isso. Tem, por outro lado, a África do Sul, Botswana e Zimbábue, que fica ali próximo também, da mesma continente da África. O Egito, Irã, Japão, Síria e Jordânia também estarão provavelmente envolvidos nesse grande conflito. É importante observar que esses ataques que eles farão a Israel, o Israel vai ser muito prejudicado. Vamos fazer um resumo aqui rapidamente, porque as horas estão se passando, para você entender um pouco melhor. Então, é bom nós entender que Israel ele está localizado no Oriente Médio. No Oriente Médio, ele fica na junção de 3 continentes entre a Europa, a Ásia e a África. E fica ao longo da costa leste do Mar Mediterrâneo, fazendo fronteira com a Líbia, Síria e a Jordânia e o Egito. Os países a seguir ficam na América do Sul, que é a Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e também a Venezuela. Bom, e quando Israel menos esperar, então, as nações do Sul e do Norte eles vão invadir Israel e vão pegar Israel completamente indefeso. E essa versão nós encontramos em Ezequiel 38:11, onde diz: E subirás contra a terra de Israel, a terra das aldeias, não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguro, todos eles habitam sem muro, e nem têm ferrolho nas portas. Você pode me perguntar por que Israel vai estar indefeso? Israel hoje, como nós notamos nesse versículo, eles vão achar que estão seguros, mas eles vão estar indefesos. Porque aí eles já não têm mais aquele poder bélico. Você pode perguntar por que eles não têm um poder bélico. Porque durante os primeiros 3 anos e meio, o anticristo ele trouxe paz para Israel. E eles não investiram mais dinheiro em armamentos de guerra. E boa parte desse dinheiro, então, eles gastaram em outros fins militares. O dinheiro que eles iam gastar nos militares, eles acabaram aplicando em outros fins lucrativos. Mas depois que foi, então, rompida essa aliança, Israel, então, vai ficar indefeso. E não tem mais agora o anticristo para proteger eles. Por isso, então, que as nações vão pegar Israel um pouco meio como que diz o ditado, com a carça curta. E esse ataque vai ser então tão fulminante que vai pegar Israel completamente sem ação. Zacarias descreve no capítulo 13, verso 8, dizendo assim: acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela vai ser tirada. E expirarão, mas a 3ª parte vai restar nela. A população de Israel hoje, como falei no início, é de 7.441.000 habitantes. 78% são judeus, 1,5% são árabes, e o restante de outras etnias, judaísmo é 80%, islamismo 14%, e o cristianismo é apenas 3,2%. Drusos é 1,6%, e 1,2% são de outras religiões. Então, se o ataque fosse hoje, então poderia morrer mais de 3 milhões de pessoas. Veja que até o final da grande tribulação morrerá metade da população do mundo.
que o mundo hoje tem cerca de 7 bilhões. Apocalipse 6 e 8 diz assim, Apocalipse 6 e 8, vamos ler rapidamente, Apocalipse 6 e 8. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. Bom, a terça parte, mais a quarta parte, dá aproximadamente a metade da população do mundo. No mundo hoje, como já falei, existem 7 bilhões e 400 milhões de pessoas aproximadamente. Então poderá morrer mais de 3 bilhões de pessoas no mundo todo. É por isso que Isaías ele profetizou no capítulo 4, versículo 1, que os homens vão estar tão reduzidos a ponto de 7 mulheres lançar mão de um homem. Ou seja, vai ter 7 mulheres. Se fosse para casar um homem com 7 mulheres, ele poderia, porque teria 7 mulheres disponíveis para cada homem. Vai estar reduzido a parte masculina no finalzinho da grande tribulação. Então a grande verdade é que Israel, com todo esse poder de armamento que tem hoje, não terão naquele tempo paz, porque eles vão estar enfraquecidos. Porque serão muitas nações inimigas deles, que estão aliados ao anticristo, que vão começar a perseguir Israel e vão oprimir a nação de Israel. Israel só terá paz de verdade quando o verdadeiro Jesus vier. E isso só ocorrerá no finalzinho da grande tribulação, porque quando Jesus voltar pela segunda vez, no final da grande tribulação, ele virá como príncipe da paz. Então as guerras vão cessar. Os homens vão transformar suas espadas em enxadas e aradas, como diz Isaías no capítulo 2, versículo 24. O próprio Deus disse que as guerras ele ia cessar e os homens não iam guerrear mais. As espadas iam ser transformadas em enxada e arado. Isso não porque hoje as pessoas da cidade vão trabalhar na roça. É um meio de uma expressão dizendo que guerra vai cessar e eles não precisam mais de arma, porque Jesus é o que vai livrar eles. Então essa expressão quer dizer que a paz que Jesus vai trazer, o povo não precisarão mais se preocupar, porque todos os movimentos de guerra vão cessar. Observe que quando o anticristo sobe ao trono, ele tenta imitar o que seria o reinado de Jesus no futuro, de modo que a primeira coisa que ele vai tentar fazer é trazer paz à terra. Mas essa paz que ele trouxe não vai ter muita durabilidade, porque a paz que ele trouxe é uma paz falsa. Daniel ele confirma isso no capítulo 9, verso 27. Ele vai ser quebrado na primeira parte da grande tribulação. Quando então Israel estiver cercado pelos exércitos, que não tiver mais por onde escapar, então a Bíblia diz que eles clamarão angustiados pelo Messias. Porque, para quem não sabe, eles ainda hoje esperam o Messias. Aquele Messias que veio, o verdadeiro Jesus, que eles mataram, eles esperavam que viesse um rei, porque o tanto do Velho Testamento profetizava que viria um rei para libertar. Então eles esperavam um rei, mas como Jesus veio humildezinho, simples, eles não creram, mandaram matar. Ainda hoje eles esperam o Messias, então eles vão clamar por socorro pelo verdadeiro Messias. Então Jesus, juntamente com a igreja e com os anjos, vão descer no Monte das Oliveiras, conforme está lá em Zacarias 14:3, e o Senhor sairá em peleja contra essas nações. Vai ser o dia da batalha do nosso Deus. Zacarias 14:4 diz: e naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Então, neste grande monte, Israel, quando verem Jesus voltar e pisar no Monte das Oliveiras, eles vão se alegrar muito. Conforme diz lá em Isaías 52, versículo 8, onde ele diz assim: ei a voz dos atalaias, eles alçam as suas vozes, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos eles vão ver o Senhor voltando em Sião. No capítulo 52, versículo 9, a Bíblia diz que eles
eles vão clamar cantando, exultando e jubilando de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e remiu Jerusalém. No versículo 10 de Isaías 52, ele diz: o Senhor desnudou o seu santo braço para os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão o Salvador do nosso Deus. Eles se alegrarão porque com os seus próprios olhos vão ver o Senhor que Ele fez pelo seu povo. Então, Jesus vai descer no Monte das Oliveiras e vai dar livramento a Israel, vai fender esse monte no meio. Ali nesse monte vai acontecer o julgamento das nações vivas, conforme Joel profetizou, que é um assunto para um outro programa. Então, para nós encerrar, o apóstolo São João, ele descreve esse grande episódio que eu mencionei. Em Apocalipse 19, 1, a Bíblia diz assim, ó, Apocalipse 19, versículo 1. E depois dessas coisas ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão, dizendo: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao nosso Deus. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguia os exércitos no céu em um cavalo branco, e vestido de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada afiada, para ferir com elas as nações, e ele as rangerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa no lagar de vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, e no manto, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Glória a Deus! Jesus, então, ele vai voltar. Israel vai olhar para o céu e vai ver Jesus descendo, montado em um cavalo branco, e os exércitos seguindo. A própria igreja vai estar reunida neste grande dia, nesse grande episódio. Então, conforme João relata nesse texto, ele viu um homem montado em um cavalo branco. Aleluia! Observe que antes de Jesus pisar na terra, aparecerá um sinal no sol, no céu. E esse sinal será o Filho do Homem. Jesus e os judeus irão reconhecer Jesus ao olhar para ele. Eles vão olhar para Jesus e vão plantear, ou seja, vão chorar como quem chora por um filho que perdeu. Eles vão chorar amargamente por ele, conforme está descrito em Zacarias 12:10. Israel, nesse tempo, vão se converter nacionalmente a Cristo. Todo Israel será salvo, conforme está lá em Romanos 11:26. Todo Israel será salvo, como está descrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó a impiedade. Lá no livro de Isaías 25, verso 9, diz assim: naquele dia se dirá: eis que este é o nome do nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardamos na sua salvação. Regozijemo-nos e nos alegremos. Então, a primeira coisa que